Você já ouviu aquela história de que na morte de Cristo, Satanás ele começou a fazer festa e ficar feliz, e aí quando Jesus ressuscita, ele percebe que caiu na pegadinha do malandro e fica super chateado e desapontado? E se eu te disser que essa história é uma grande ladainha? E o que isso tem a ver com Gladiador 2? Então, salve galera, sou o Rafael Fi e esse aqui é o Teologia em Hollywood, canal onde a gente traz reflexões cristãs sobre obras cinematográficas. Então chega mais comigo e bora falar de Gladiador 2 e responder algumas perguntas, né? Se esse é um bom filme, se vale a pena assistir no cinema, se ele é melhor que o primeiro, entre outras coisas. Fechou? Então já dá aquela mordidona no like, se inscreve no canal e chega mais comigo pra gente trocar ideia sobre o filme. Bom, eu já quero iniciar aqui falando que eu gostei do filme, tá? Ele é um bom filme, eu diria que é um filme nota 7. Ele tem boas cenas de ação, ele tem uma intriga política que é bem curiosa, é bem interessante da gente acompanhar. Os cenários, toda a ambientação é linda, é maravilhoso, toda a fotografia, as cenas de guerra elas são incríveis, dá muita vontade de você assistir muito mais. Então é um filme que ele tem vários pontos positivos, mas que ainda assim eu não posso deixar de trazer alguns pontos que eu considero negativos, algumas frustrações da minha parte. Então, por favor, né, eu vou trazer esses pontos negativos aqui, mas não pense que eu odiei esse filme. Na verdade, não, é um bom filme. Mas o que eu poderia falar aqui é que, cara, o Denzel Washington, ele praticamente rouba todo o filme. É muito mais incrível, é muito mais satisfatório a jornada dele, você acompanhar a jornada dele, de tudo aquilo que ele passa, de tudo aquilo que ele se envolve, de toda a jornada daquele personagem, inclusive representado pela própria roupa dele, que ele vai mudando durante o filme. E é uma jornada ali bem curiosa, bem interessante. E parece que o filme é dele, cara. É praticamente como se ele fosse o protagonista e todos os outros personagens fossem grandes coadjuvantes ali. Meu, os dois imperadores que tem no filme, eles são bem qualquer coisa. O Paul Mescal ali, meu, ele é bem sem sal, bem água com açúcar. O vilão, ele consegue ter muito mais carisma que o próprio protagonista. E infelizmente você não sente que o protagonista é protagonista de verdade. Na verdade, ele só vai ter um grande momento, uma grande atitude lá pro final do filme. E antes disso, cara, ele tanto faz, tanto fez. As cenas de luta, por mais que elas são bem melhores do que o primeiro filme, e eu trouxe o primeiro filme aqui recentemente no canal, e eu falo que assistindo o filme recentemente, como eu vi que as cenas de luta, as cenas de ação, elas envelheceram muito mal, né? Mas que ainda assim, as cenas de luta aqui, e vale a pena mencionar que realmente são bem feitas, na variedade de cenários de luta, né? Você deve ter visto aquela luta lá do Coliseu sendo enchido de água e tudo mais, né? Então são bons momentos, tem uma variedade de ambientes, não fica só fechado no Coliseu, então você tem uma festa lá que os personagens lutam, uma variedade de armas também, lutando só com as mãos e tudo mais, e toda a trilha sonora, todos os efeitos sonoros ali, o impacto dos golpes e tudo, é tudo muito bem realizado, é bonito, é agradável de você ver visualmente falando, mas que ainda assim nenhum dos momentos de ação do segundo filme eles se comparam às do primeiro, infelizmente. Então, por exemplo, você pega aquela cena das bigas no primeiro filme, cara, nenhuma cena desse segundo filme se compara àquela lá. Não só por conta da gente ver o máximo bolando estratégias para vencer o inimigo, não só da gente ver ele sendo aceito pelo público, não só da gente ver ele desafiando o imperador, mas de todo o contexto que está acontecendo ali, de ser um evento que era para estar representando um evento histórico em específico e tudo mais, e que era para eles perderem, e que ainda assim o máximo ele consegue bolar estratégias ali e reverter toda a situação e ganhar uma batalha perdida, e tudo aquilo é muito bem realizado, é um momento épico, ainda que tenha todos os seus problemas. Se você vê os erros de gravação ali, tem vários nessa cena, mas que ainda assim continua sendo um momento marcante e muito épico. E infelizmente nenhuma cena desse segundo filme se compara ao primeiro. Então, por mais que há bastante criatividade ali nas lutas, nos cenários e tudo mais, ainda assim faltou o brilho. Então, por exemplo, tem uma cena que aparece no trailer já do Nescau tentando acertar os imperadores. Cara, é uma cena totalmente aleatória, jogada. Ele não tem motivação nenhuma para ir atrás daqueles imperadores. Perguntam para ele, né, qual que é o grande objetivo dele. Em momento nenhum ele menciona os imperadores, não tinha por que ele atacar os imperadores, mas ainda assim ficou um momento legal dele atirar uma flecha lá no imperador e
um momento que tanto faz, tanto fez e não condiz com o que estava sendo apresentado até o momento. Então, o protagonista aqui, cara, ele não convence que ele é esse grande lutador que tentam apresentar pra gente. Pelo que eu tenho falado até aqui, você já deve ter notado que esse filme, esse segundo filme, ele é um grande repeteco do primeiro. E infelizmente é verdade. A história do segundo filme é praticamente o primeiro, é quase como se fosse um remake, só que segue a tendência desses remakes piorados, né? Piores do que o original, infelizmente. Então a gente tem também esse protagonista em busca de vingança e tudo mais, só que é uma jornada de vingança que também é bem fraquinha, não convence. E a gente nem sabe por que também que ele é esse grande lutador, enquanto o Máximo tem motivo dele ser esse grande batalhador, esse grande lutador, aqui no segundo filme não. E é curioso também quando a gente para pra pensar nessa jornada de vingança, onde no primeiro filme, o Máximo, a gente nem vê a família do Máximo direito. A gente só vê o final trágico deles ali, mas a gente não tem nenhum momento de interação entre eles, nada. Mas ainda assim a gente sente o momento, a gente sente o peso daquelas perdas. Por quê? Porque foi bem executado e bem trabalhado. Enquanto aqui no segundo filme tenta mostrar um romancezinho, tenta mostrar a relação dele e tudo mais, mas ainda assim quando acontece a perda, a gente não sente nem um pouco. Aquela jornada de vingança tanto faz, tanto fez. Tanto que em determinado momento o próprio personagem, ele abandona sua jornada de vingança de uma maneira tão simples, tão fácil, que você fica, ué, já? Então esse segundo filme, infelizmente, ele repete tudo que já fizeram no primeiro e ele se baseia totalmente no primeiro filme. Ele é um filme que ele não se sustenta sozinho, infelizmente. Então, cara, eu ter assistido o primeiro filme recentemente, pra mim, acredito que piorou a minha experiência com o segundo. Só que ao mesmo tempo, se faz muito tempo que você assistiu o primeiro filme, ou talvez se alguma pessoa cair de paraquedas e nem tenha assistido o primeiro filme, cara, você vai ficar boiando, porque o filme ele se apoia totalmente no primeiro. Mas ao mesmo tempo, se você também viu o primeiro recentemente como eu, acredito que você vai ficar um pouco mais decepcionado também. Então, mais lá pro final do filme, tem uma conversa ali que eles mencionam um batismo, né? Essa questão das águas, dois personagens conversando, que eles falam desse simbolismo das águas, de mergulhar nas águas, enquanto um traz uma perspectiva até parece bastante cristã, que ele fala que as águas elas simbolizam esse perdão, essa redenção de certa forma, o outro fala que a água ela representa só a morte e tudo mais, embora esse diálogo todo não tem pouca nenhuma relevância para a história em si. Então, infelizmente, esse segundo filme aqui, ele tenta criar um misticismo, sim, e tudo mais, né? Ele tenta criar esse lance de ter algumas conversas e criar um misticismo, um lado espiritual ali e tudo mais, só que também é um bando de conversinha fiada que, cara, não acrescenta em nada o filme. Então ele tenta repetir também o primeiro nesse sentido, um primeiro onde a gente vê o Máximo conversando com aquele amigo dele, e tinha umas conversinhas sobre essa vida após a morte e tudo mais, só que essas conversas, elas funcionavam ali porque elas serviam muito nesse propósito de realmente apresentar essa esperança, essa expectativa dos personagens de encontrar com a sua família e tudo mais. Então ali fazia sentido, aqui no segundo filme não, é um monte de conversinha mole que parece que é só para ocupar o tempo de tela mesmo. Então infelizmente esse filme, ele tenta em alguns momentos ser mais do que ele realmente é. Até o final também traz um elemento místico ali que fica um final assim meio... E infelizmente, cara, esse é um filme que ele se baseia muito no primeiro filme. E que é curioso, porque assistindo esse filme, ele me fez apreciar ainda mais o primeiro filme, mas que ao mesmo tempo esse segundo ele acaba ficando bem aquém uma expectativa que a gente tinha para com ele. Mas que ainda assim, é claro, de tudo isso que eu falei, deixo aqui a menção que vale sim e a pena ir no cinema assistir o filme, que ele é um bom filme, tá? Então se você tá na dúvida se deve ir no cinema ou não, eu aconselho você aí, que ainda assim você vai conseguir ficar feliz, você ainda vai conseguir se entreter com o filme. Mas vamos então nesse momento para as nossas aplicações teológicas. Eu já começo falando aqui da figura do Lúcius, como ele é esse personagem que ele é motivo de chacota, ele tem dificuldade em ser aceito pelos outros presos ali e tudo mais. Só que é curioso porque ele, ao invés de reagir, ele dá risada com a situação e ele vai conquistando o respeito dos seus colegas ali aos poucos. Então é bonito da gente assistir isso de certa forma, porque nos filmes de hoje, ainda mais um filme mais voltado para ação, a gente esperaria o personagem ser debochado, ele levantar e sair metendo a mão na cara de todo mundo, né, impondo ali medo e respeito, entre aspas, nos outros personagens. Mas não é isso que acontece. Ele aceita a chacota, ele dá a risada sem revidar e ele conquista o respeito das outras pessoas aos poucos. Então isso reflete muito esse espírito cristão, imitando, né, até o próprio Máximo no primeiro filme,
onde ele não reage à violência, ele não reage a chacotas, refletindo esse espírito cristão onde também nós somos debochados, mas a gente também nunca retribui o mal com o mal, onde quando a gente é acertado em uma face, a gente oferece a outra. Então esse é um ponto bem positivo que o filme apresenta pra gente desse personagem que sabe lidar em meio a situações adversas. Me lembra muito, inclusive, o filme Pig, que é um filme maravilhoso que eu ainda vou trazer ele pro canal em algum momento, mas que reflete também em como a gente nem sempre resolve esse tipo de situações com violência. Ou a gente poderia pensar aqui também nesses filmes do gladiador, como essa figura de Roma ela está bem presente. E é curioso porque a figura de Roma ela também é bem presente na Bíblia, e não só nos textos proféticos, como também no próprio Apocalipse ali, onde Roma ele representa justamente de uma maneira espiritual e em forma de ilustração ali, em que Roma ele representa esse governo humano que se opõe a tudo aquilo que o próprio Deus representa. Então, nesse sentido, o Lúcio ele está fugindo de Roma desde a sua infância. Ele foge pela sua vida, onde esse governo humano está tentando tirar sua vida o tempo todo. Então, a gente poderia espiritualizar aqui esse momento e trazer para as nossas vidas também, onde essa jornada do Lúcio, de certa forma, também representa a nossa caminhada cristã, onde nós também estamos em constante batalha, onde nós também estamos constantemente lutando pelas nossas próprias vidas, onde a gente está em constante guerra com o mundo, a carne e o próprio diabo. Isso reflete a vida cristã. E por fim, voltando àquilo que eu mencionei no começo do vídeo, sobre aquela história de que na cruz a gente acha que Jesus pregou uma peça em Satanás e tudo mais, onde a gente acredita que quando Jesus morreu, de fato, o Satanás pensou que tinha vencido, e quando Jesus ressuscita, Satanás fica meio desapontado, decepcionado. E, gente, essa realidade não é uma realidade das Escrituras. E o que isso tem a ver com Gladiador 2 aqui? É fantástico mencionar isso, porque da mesma forma que o primeiro filme, ele tem uma ilustração perfeita do que seria a redenção cristã, e eu recomendo o vídeo aqui de novo para você assistir lá depois, aqui nesse segundo filme a gente tem uma ilustração perfeita de Colossenses 2, que é um texto que justamente se opõe a esse imaginário popular de que Satanás ele acha que tinha vencido na cruz. Porque Colossenses 2 é um dos textos bíblicos que deixa muito claro que na cruz de Cristo, Satanás ele foi derrotado, ele foi humilhado. Já na morte de Jesus, a cabeça da serpente foi esmagada. Todo escrito de dívida que havia contra nós foi selado, foi pago. E todos os nossos inimigos eles foram humilhados publicamente. É isso que diz lá em Colossenses 2. E por que o texto de Colossenses 2 é curioso? É justamente porque lá em Colossenses 2, Paulo ele usa essa figura, essa fala, essa imagem militar. Ele usa figuras militares, onde o ponto de Paulo lá em Colossenses 2, no original, ele traz essa ideia justamente do governo de Roma, quando eles venciam seus inimigos, tinha esse momento onde o exército ele passava pela cidade ali, sendo ovacionado, sendo aplaudido, sendo ali admirados por todos. E eles faziam essa passagem triunfal ali no meio de toda a cidade, enquanto os seus inimigos derrotados, eles vinham ali acorrentados, nus muitas vezes, sendo humilhados publicamente. E é essa figura que Paulo usa no texto de Colossenses 2 para demonstrar o que Jesus fez com Satanás na cruz. Ele humilhou, ele derrotou os nossos inimigos e os humilhou publicamente. E essa imagem, justamente essa imagem, é a que aparece no filme Gladiador 2, bem no comecinho do filme, onde a gente tem a ilustração perfeita desse momento, do exército romano atravessando a cidade, sendo ali ovacionados, enquanto todos os seus inimigos passam ali humilhados, tacando o alimento sujo, podre neles, sendo ofendidos, sendo verdadeiramente humilhados publicamente. Então o filme ele acaba sendo essa ilustração perfeita do texto de Colossenses 2. Então não caia mais nessa história de que Satanás achou que tinha vencido, porque não, Satanás ele sabe que no momento em que Cristo ele morre, ele grita, está consumado, a sua derrota ali também foi consumada e definitiva. Satanás ele foi humilhado publicamente. A cabeça da serpente foi esmagada. E nós temos essa nova vida, essa liberdade em Cristo Jesus. E é por isso que a gente pode falar que nós somos verdadeiramente mais que vencedores por meio do nosso Senhor e Salvador. Mas me diz aí, e você?
Tá ansioso para assistir o filme? Vai dar uma chance e assistir esse filme no cinema? Deixa aqui nos comentários. E cara, você sabia que esse segundo filme era para trazer o Máximo de volta? Numa espécie de vida após a morte ali, onde ele encontraria com uma divindade que ressuscitaria ele e teria uma ideia meio maluca de viagem no tempo, onde ele presenciaria diversos eventos históricos e tudo mais. Uma história bem malucona lá que, sinceramente, eu gostaria de ver em tela, mas não foi o que aconteceu, né? Mas eu vou deixar aqui pra você, então, a indicação de 2 vídeos recentes aqui no canal, tanto da série do Pinguim, uma série de vilão absurdamente boa e incrível, e também o filme de terror mais recente da A24, Herege, que é um filme incrível que também tem discussões religiosas, cristãs, teológicas incríveis. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você fique com Deus e um abraço. Eu espero te ver aqui logo no canal. Tchau!